Dando continuidade à parte 3 do vídeo Os 7 Pilares para iniciar seus estudos de baralho cigano. Então eu parei em conjunções de jogos, falando a você que formar conjunções de jogos não é simplesmente você saber o que essa carta com essa significa. Você tem que saber explicar o porquê essa com essa significa isso. O peixe com a cruz é o quê? Os pássaros com rato é o quê? O trevo com a montanha é o quê? Esse homem com envelope é o quê? Coração com cegonha é o quê? Sim, você sabe o que significa, mas tem que saber agora entrar naquela parte mais complicada. Você tem que saber explicar por que essas conjunções têm esse significado. E quando forem 3 conjunções? Por exemplo, homem, envelope e estrela. São 3 conjunções agora. Você tem que saber explicar porque essas conjunções têm a ver com o significado que você vai extrair daí. E quando forem aquelas conjunções de 9 cartas diretas, né, na mesa real, ou aquelas conjunções de 4 das verticais, você também tem que saber explicar de onde você tirou aquilo ali. Aí é que vai entrar a tua mente autoral. Como funciona a tua mente, qual a linha de pesquisas que você segue, ou se você pega as coisas para copiar e colar, reproduzir, decorar e reproduzir, como é que funciona a tua cabeça de autor, de autora. Porque quando você entra num curso, você vai aprender aquilo ali. Porque se você entra num curso só para ficar decorando conjunções de jogo e reproduzir, isso não é um curso, tá? Vou te dizer que isso aí não é um curso, isso aí é um trabalho fácil a fácil de alguém que também copiou, colou e está reproduzindo aí, né? Tá querendo dar uma de professor, de profissional e dá curso fácil, né? Porque é o que eu venho falando aqui, as pessoas entram no YouTube, entram nos sites, nos blogs, nos livros, pegam aqueles significados, aquelas conjunções ali e acham que já podem ficar dando curso por aí sem explicar por que essas conjunções têm a ver com isso, com aquilo. E é assim que vão se formando esses materiais de baralho cigano aqui no Brasil. No Brasil e fora dele também, tá? Porque eu nunca vi ninguém explicar nada sobre os significados. Só atiram os significados, não tem descrição simbólica, as conjunções não têm explicações, não explica por que as conjunções significam isso ou aquilo. Então isso aí não é uma obra didática, isso é uma obra genérica, é um face a face. Então, quando você for entrar no curso, você tem que aprender por que essas conjunções têm aqueles significados. O 4º pilar são os métodos de jogos. Por que métodos de jogos? Como é que você vai abrir um método de jogo sem antes entender sobre significados e conjunções? Não existe isso. Por isso que o método de jogo fica no 4º pilar. O 1º pilar é a descrição simbólica. O 2º, os significados, o 3º, as conjunções de jogo e o 4º, os métodos de jogo. Aí vão entrar a mesa real, a roda de 12 casas, aqueles métodos sim ou não, métodos de 3, 5 e 7 cartas, método da cruz, aqueles vários métodos que vocês já conhecem por aí. É ali nos métodos que vocês vão começar a exercitar melhor essas conjunções de jogos. Porém, tudo que vocês falarem, desenvolverem sobre conjunções de jogos, tem que entender como você está interpretando aquilo ali. Por que você está interpretando, de onde extraiu aquela interpretação. O 5º pilar, para você iniciar seus estudos de baralho cigano, o 5º pilar são as técnicas de jogos. Já imaginou se as técnicas de jogos fossem o 1º pilar? Nossa, ninguém ia aprender nada, né? Ia pular a descrição simbólica, ia pular os significados, ia pular as conjunções de jogos, ia pular o método, já para a técnica, né? A técnica é a coisa mais fácil, é só você desenvolver técnicas aqui dentro de um método, por exemplo, como a mesa real, você desenvolve técnicas. Eu tenho técnicas de ensino independente, com a montanha, com o caixão, com outras cartas também. Eu tenho minhas técnicas aqui, só que elas são aplicadas dentro
do meu campo de visão, não são técnicas que eu captei por aí e abracei, adaptei aos meus jogos, me identifiquei, não, são as minhas técnicas de jogos. Agora, e aquelas técnicas que já vêm prontas, aquelas técnicas das cartas perto, se estiver perto é isso, se estiver longe é aquilo, se essa carta estiver com o rostinho voltado para cá significa isso, se essa carta estiver saindo daqui significa isso, é tudo decorado. Essas são as técnicas que você pode facilmente decorar para poder reproduzir nos seus jogos, porque são tão fáceis, né, que qualquer pessoa pode fazer aquela decoreba e colocar ali. O importante mesmo é você conseguir criar as suas técnicas pessoais, as tuas técnicas ali que tenham, claro, uma coerência dentro do contexto de jogo em que você está inserindo elas. Que técnica é essa? Como é que faz uso dessa técnica? Como é que você vai abordar o contexto de todas as outras cartas ao redor junto a essa técnica? Tem que fazer um sentido aquela técnica para você, tá? Então, o quinto pilar são as técnicas de jogos, porque elas podem te ajudar, podem facilitar mais a tua leitura, como essas que eu falei, né? Perto, longe, aquela técnica da decoreba, porque não estou falando, indicando essa técnica, tá? Eu só estou colocando aqui que o quinto pilar são as técnicas de jogos e o importante é você fazer aí, desenvolver as tuas técnicas de jogos, a tua leitura, o teu aprendizado, mas com algo que faça sentido, porque essas técnicas de jogo, perto, longe, cartinha olhando para a esquerda, para a direita, é isso, é aquilo, isso aí é muito fácil para até um amador ou um picareta pode decorar isso aí e se fazer passar por profissional. Então, essas técnicas de jogos, você tem que abrir o olho com isso, porque são técnicas assim muito decorebas, sabe? Eu não gosto de coisa estática, porque essas coisas estáticas assim, quando você coloca aquilo só dentro daquele contexto, petrifica ali, eu já fico logo desconfiada. Poxa, isso aqui é só para decorar e reproduzir, não gostei não. Eu realmente não gosto de trabalhos assim, eu fico logo desconfiada, porque até o picareta pode decorar e reproduzir. Eu não gosto desses tipos de trabalho, assim, estáticos, petrificados, né? Com essas técnicas assim. Então, vamos lá. O sexto pilar é o nível da qualidade do conteúdo de material de estudos que você tem. Esse é o sexto pilar. Qual é o nível da qualidade do conteúdo de material de estudos que você tem? Ou seja, esse material de estudos, ele tem aquela descrição simbólica completa? Eu estou falando de descrição simbólica, não de narrativa simbólica. Aquele conteúdo, nível de qualidade do conteúdo de material que você tem, ele tem os significados todos explicados? Ou seja, são 70 significados que o autor passou ali para você. Todos esses significados estão bem explicadinhos por que tem a ver com aquela carta? Olha aí, você já está entrando no nível de qualidade do material, né? Não é genérico, é o nível de qualidade quando vem com as explicações. E as conjunções de jogos, elas são atiradas ali para você só copiar os significados, decorar e reproduzir? Não, as conjunções de jogos têm as explicações todas. Agora sim, eu estou entendendo por que essa conjunção por que essa carta com essa tem a ver com isso, porque o autor está explicando aqui tudo direitinho. Nossa, como ele explica isso direitinho para mim. Agora eu estou entendendo. Aí sim você está entrando dentro de um material didático. E você vê aí o nível da qualidade de conteúdo do material de estudos que você tem. E os métodos de jogos? Os métodos de jogos, eles têm que ser bem explicados aí também, e adequados às suas necessidades de atendimento. Dependendo do tipo de leitura que você vai fazer e do tamanho do método, a disposição de quantidade de cartas, você vai ter que saber lidar com aquilo ali. Pode ser um desafio para você, como pode ser também você tirar de letra ali a tiracolo, né? Porque você já tem aquela mão para